Seja bem-vindo mais uma vez ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia. Nós temos esse quadro porque o nosso corpo, segundo a Bíblia, é o templo do Espírito Santo. E na Bíblia você encontra prescrição divina para se ter uma boa saúde. E é claro que a gente aprende desde o Gênesis a cuidar bem da saúde através de uma boa alimentação. E é por isso que a gente prepara essa mesa para ajudar você, inspirar você a fazer da primeira refeição a principal do seu dia, se alimentar bem, cuidar bem do seu estilo de vida para ter saúde. E nós estamos tendo a alegria de receber essa semana aqui o doutor João Hugo Abdala. Doutor João, ele trabalha aqui no Hospital Adventista também, como infectologista. Ele cursou sua graduação em medicina na Universidade Estadual do Amazonas, também fez residência em infectologia, um mestrado em doenças infecciosas e parasitárias, está concluindo um doutorado também na sua área, é professor universitário e dedicou um tempo essa semana para estar com a gente. Ele está voltando ao nosso programa, já esteve aqui em outras semanas passadas e hoje ele vai falar para nós um pouquinho sobre doenças emergentes e reemergentes. Emergente é que está surgindo, é isso? Está surgindo. E reemergente é porque tinha sido controlada e agora retorna. Tá voltando. Quais são essas, doutor? Vamos falar de alguns exemplos? Sim. Uma doença emergente que está, pelo menos na região amazônica, que está se espalhando lentamente e que pode vir a se espalhar pelo Brasil como um todo. É pouco conhecida, chama Oropush. Oropush? Oropush. É transmitida por um parente do mosquito da dengue. Mas o bicho tem parente. Tem parente, tem parente. Que coisa terrível, né? Parente, que família, né? Que família. Mas é um mosquito que a gente chama maruim. É do maruim. É do maruim. Uhum. Então, ele transmite esse vírus. É um vírus que causa uma sintomatologia muito semelhante à da dengue. Por enquanto, a gente tem estudado. Obviamente, tem crescido o conhecimento sobre ele. Mas o que chama atenção, por que eu estou destacando ela, que recentemente no Nordeste foram identificados alguns casos de microcefalia em fetos causado pelo Oropush. Então, até então nós não tínhamos grandes repercussões clínicas em termos de mortalidade, ela quase não mata, recupera-se em 99% das vezes, mas a microcefalia é uma coisa que você não reverte. Então, entendi. À medida que esse vírus é um vírus emergente, ele está se espalhando, o vetor está se espalhando, a temperatura da Terra aumenta, como nós estamos discutindo, que isso é questão climática. O vetor vai se espalhar, com ele, o vírus. E aí eu vou ter um aumento na população. E aí eu vou começar a ter os efeitos maiores, que eu vou entender que cada população, que eu tenho uma população restrita. Amazonas, Nordeste são os principais casos, certo? Mas o resto eu não sei como é que está se comportando. Então, quando eu tiver uma população geral, pode ter outros fatores associados também a esse vírus. Então, um exemplo. Mas então o Oropush já foi detectado em outras áreas, além aqui da região amazônica e do Nordeste? Áreas. Do Nordeste. Amazonas, Nordeste, ela é muito dessa área tropical. Entendi. Mas com a temperatura pode se espalhar. Uma doença reemergente. Sarampo e tuberculose. Sarampo, pela vacina, então nós lembrando que em 1981 o Brasil foi considerado erradicado do sarampo. Em 81 foi declarada essa erradicação. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás tivemos um surto novamente e vivemos agora tendo surtos de sarampo. E a população, o que se faz? A vacina. Então você vai diminuindo a cobertura vacinal, você vai tendo populações mais suscetíveis. A dengue é considerada uma doença reemergente ou não? Porque ela não deixou de existir? Ela não deixou de existir, nunca deixa, e nós temos ciclos de endemias e epidemias dela. Porque voltou novamente um grande aumento de dengue. Porque você aumenta novamente o caso de dengue por causa da proliferação e não controle do vetor. Então eu preciso controlar o vetor para eu controlar. Então depende da doença, eu tenho que... Sarampo, vacina. Dengue, controle do vetor. Então a gente vai... Tuberculose já é mais social. Então tuberculose é uma doença reemergente que vai e volta, dependendo... O que fez um boom da tuberculose? O HIV, AIDS. Na época do HIV AIDS nós tivemos um boom da tuberculose. Só que em alguns estados ela se perpetuou, como o nosso, por exemplo. Aqui ela é endêmica, em alguns outros locais não.
Tá certo? Então a tuberculose também é uma doença considerada. Ok. E os profissionais de saúde, como eles podem se preparar para lidar com essas doenças? Primeiro, por exemplo, dar um exemplo do sarampo. Eu fui conhecer sarampo não na faculdade, eu fui conhecer sarampo já formado, com 10 anos de formato, foi quando teve o surto, porque até 1981 estava controlado. Não tinha. Quer dizer, foi exterminado. Nós não tínhamos casos de sarampo no Brasil. Uhum. Então eu fui aprender sarampo naquela época. Olha aí. Então a gente tenta orientar, obviamente, sinais de alerta das doenças. Então realmente preparar o profissional a reconhecer a doença, vigilância viral, genótica, sorológica da população. Então, suspeita você pede para você identificar se o vírus está circulando, se não está circulando, se tem casos, né? Então, essa é uma forma que a gente orienta a população. Então, sempre investigar aquela doença para você entender como que está acontecendo. Quais são as principais medidas de controle que são tomadas para que essas doenças não voltem? Depende muito da doença. Depende muito do que a gente está falando. Por exemplo, o sarampo é vacina. Tem que continuar a conscientização. Tem que continuar a conscientização. Tuberculose, população diagnóstica. O paciente está com mais de 2 semanas de tosse, fazer a baciloscopia, que é o exame de SCAR. Diagnosticar, tratar. E seguir esse tratamento à risca, porque senão ela volta, fica resistente e você vai piorar. Então a gente tem que identificar a doença e fazer as prevenções, né? Evitar, então, o contato muito com a natureza, vamos dizer assim, a vida selvagem, porque você vai ter vírus ali que podem ser emergentes. Entendi. Que você pode contrair, levar, por exemplo, estão tendo um aumento dos casos de monkeypox, que foi no passado, uma doença viral causada por um vírus parecido à varicela, está tendo um aumento dos casos, um surto na África. Então isso pode voltar a se espalhar pelo mundo. Então é uma doença emergente também. Ok. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos de hoje. Volta amanhã para a gente começar novamente? Voltamos. Amanhã nós vamos aprender um pouquinho mais sobre epidemias e pandemias e você vai saber, inclusive, as diferenças, né, dessa terminologia e, é claro, aprofundar o nosso conhecimento sobre isso aí. Obrigado, doutor João. Amanhã te espero então novamente. Eu que agradeço. Até amanhã. Olá, pessoal, tudo bem? Eu venho trazer uma dica de leitura para você muito especial. Quer cuidar bem da sua saúde? Que tal a revista Vida e Saúde? Essa revista foi a primeira revista sobre saúde a ser publicada no Brasil, em 1939, e até hoje permanece como médico especial, dando consultas todos os dias na sua casa. Quer fazer a sua assinatura anual? Mande agora a sua mensagem para o nosso WhatsApp 489-9606-2609. E lembrando que a partir do dia 7 de dezembro, vários estudantes universitários estarão visitando as cidades do sul do estado de Santa Catarina, também com a assinatura dessa revista. Receba-os bem e você vai estar trazendo bênção para a sua casa e abençoando também nossos estudantes. Esperamos que você se envolva nessa campanha e que na sua casa tenha muita vida e saúde. Muito bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa. Mas antes de estudarmos a Bíblia, eu tenho um oferecimento a te fazer. É essa revista aqui, ó, Apocalipse. Essa revista é um presente que nós temos para você, porque a partir do final de setembro, nós vamos começar aqui todas as sextas-feiras o estudo da Palavra de Deus, o livro do Apocalipse. Isso mesmo que você ouviu. A partir da última sexta-feira do mês de setembro, nós vamos começar a estudar essa revista aqui no programa Encontro com a Vida. Será um capítulo a cada semana do livro do Apocalipse. E essa revista pode ser sua, para você que é morador do estado de Santa Catarina. Então, você que mora em Santa Catarina, você pode solicitar essa revista do Apocalipse pelo nosso WhatsApp 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Diga assim: eu quero a revista do Apocalipse. Nós vamos solicitar o seu endereço e alguém vai entregar essa revista na sua casa sem custo algum. É uma promoção para você do estado de Santa Catarina. Você que mora em outros estados fora de Santa Catarina, você pode ter o acesso ao PDF dessa revista em nosso site bibliamais.com.br ou então fazer esse curso online
também no nosso site bibliamais.com.br, tá bem? Fica aí o oferecimento para você. Deixa eu mandar um abraço para os nossos telespectadores. Hoje eu queria mandar um abraço para Olga Maria dos Santos. Ela escreveu assim: bom dia, pastor Arilton, Deus te abençoe grandemente. Estou com 83 anos e me sinto muito arrependida por meus pecados cometidos no passado. Às vezes, não me acho digna de estar com os irmãos na igreja. Tenho vergonha dos meus muitos pecados. Não tenho coragem de falar coisas que só eu e Deus sabemos. Cada vez que ouço suas mensagens, me sinto muito culpada. Tenho me arrependido muito das coisas que já fiz, só Deus sabe. Se eu voltasse ao passado, jamais faria novamente. Peço oração para que a graça e a misericórdia de Deus me alcance cada dia. Querida irmã Olga, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é rico em perdoar. Ele pode perdoar você completamente. E se você já confessou o seu pecado, descansa tranquilo nos braços do Senhor. Ele perdoou você. Ele ama você. E Ele tem um plano muito especial para a sua vida, tá bem? Que Deus possa cuidar de você não apenas nesse dia, mas todos os dias da sua vida. Um abraço muito carinhoso. Vamos então agora ao estudo da Palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia e hoje nós iremos então para o tema: como Jesus tratou as mulheres. Esse é o tema que hoje vamos estudar. Como Jesus tratou as mulheres. Antes, porém, quero convidar você para fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje. Ora comigo? Amantíssimo Deus e bom Pai que habita nos mais altos céus, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Teu bom e Santo Espírito a estar conosco e nos ajudar em nossas decisões, na nossa compreensão da Tua Palavra e em nosso preparo para o céu. Abençoe todos os amigos e amigas que oram comigo nesse instante. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Como Jesus tratou as mulheres? Bom, antes de ler o texto bíblico, eu queria partilhar com você uma oração que se originou na literatura dos rabinos, que pode ter sido usada inclusive na época de Jesus. E com esta oração, feita por rabinos nos dias de Cristo, você vai ter uma noção de como as mulheres eram consideradas e tratadas naqueles dias. A oração dizia assim: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um gentio. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um escravo. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste uma mulher. Que interessante, né? Você percebe nessa oração dos próprios rabinos o tremendo preconceito que havia nos dias de Cristo com relação à mulher? A mulher é comparada a um gentio e a um escravo. E ele está agradecendo a Deus e bendizendo a ele por não ter nascido mulher. Nos dias de Cristo, a sociedade não dava à mulher o valor que hoje muitas vezes é dado. Ela não possuía igualdade com o homem, mas era relegada a um segundo plano, a um terceiro, um quarto plano. E nessa sociedade carregada de censura, de crítica, Jesus viveu. Mas como ele tratou as mulheres? Bom, nós iremos começar vendo o exemplo de Cristo com sua mãe. E para isso, quero convidar você então para nós estudarmos o texto de Lucas capítulo 2, versos 49 a 51. Aqui na minha Bíblia já está marcada, Lucas capítulo 2, e nos versos 49 a 51, nós vemos como Jesus lidou com sua mãe. Aqui o texto fala, quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles foram até Jerusalém para a celebração da Páscoa e Jesus acabou se perdendo dos seus pais. Lembra dessa história? Pois bem,
Depois de 3 dias, Jesus é encontrado e então temos o texto que eu queria ler com você. Eles disseram assim para Jesus no verso anterior, né, que é o verso 48, eles disseram assim: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Palavras de Maria, mãe de Jesus. Por que você fez isso conosco? E a resposta de Jesus foi: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Você percebe que Jesus sempre tratou seus pais com respeito, com amor? E aqui o texto diz claramente que ele era submisso a eles. Ou seja, ele era um filho obediente, respeitador. Um exemplo para todos nós em todos os momentos da vida. Agora, Maria, ao ouvir as palavras de Cristo, guardava essas coisas no seu coração. Por quê? Porque ela sabia, pela orientação do anjo, quem era esse filho que Deus lhe dera. Era o Salvador do mundo. E ela, pouco a pouco, foi compreendendo o plano de Deus sendo desenrolado, desenvolvendo-se para a salvação da humanidade. O texto diz que Jesus era submisso. Jesus tratava com respeito, com dignidade a seus pais. Mas isso fica claro não apenas nesse texto. Aliás, hoje, eu quero olhar para você para pelo menos 4 incidentes envolvendo Maria, a mãe de Jesus. O segundo incidente você vai encontrar em João capítulo 2. Você tem ali um momento em que Jesus está com agora a sua mãe e alguns dos discípulos que ele já havia chamado em Caná da Galileia. E era uma festa de casamento, possivelmente de parentes de Maria e José. Por isso Maria foi convidada, Jesus também foi, levou os discípulos. Em dado momento o vinho acabou, está lembrado? E Maria procura Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho, o vinho acabou. Maria sabia que ele tinha poder e tinha solução para o problema. Jesus então responde para Maria assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Às vezes olhamos para esse texto e pensamos que Jesus foi ríspido com sua mãe. Não. A expressão que Jesus usou, mulher, que tenho eu contigo, era uma expressão que denotava educação. Entendeu? Era uma expressão que denotava respeito. Ele não foi ríspido com sua mãe. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Tanto é que Maria compreendeu bem as palavras de Cristo e em seguida ela disse para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria sabia que ele havia aceitado o seu apelo. Maria sabia que ele iria fazer algo para resolver o problema dos familiares. Olha, fazei tudo o que ele vos disser. E depois Jesus orientou, né? Que as talhas fossem enchidas de água, ele transformou a água em vinho, fez o milagre. Mas olha, o primeiro milagre que Jesus operou foi numa situação que Maria solicitou. Você percebe como Jesus está tratando sua mãe? Como tratava as mulheres? Um outro exemplo que nós vamos encontrar na Bíblia acontece agora lá em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, na casa possivelmente de Pedro, as multidões se aglomeraram e enquanto Jesus ensinava e operava milagres, alguém chegou e disse: olha, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus ele amplia esse conceito de família dizendo: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a praticam. Ele disse que a família dele é maior, o respeito dele pela família é enorme. E você tem ainda um quarto episódio, que é um dos mais belos quadros que nós temos no Evangelho, que é o episódio da cruz. Na cruz, todos os discípulos fugiram, com exceção de João. E João estava ao lado de Maria, mãe de Jesus. Maria, em momento algum, afastou-se de Jesus. Ela estava ali ao pé da cruz, vendo o seu filho crucificado. E antes de morrer, Jesus, preocupado com sua mãe, deixou que com João a responsabilidade de cuidar dela.
Mas João, que era o discípulo mais jovem, também precisava de auxílio. E então Jesus pediu que ambos cuidassem um do outro. Jesus disse: mulher, aí está teu filho. João, aí está tua mãe. Em outras palavras, cuidem um do outro até que eu volte. A tradição ensina que João tomou Maria e levou-a para sua casa. E de fato cuidou dela até o dia da sua morte. Mesmo sofrendo as dores da crucifixão, Jesus estava preocupado com sua mãe. Mas nós aprendemos nos evangelhos, e em Lucas, aqui no capítulo 8 também, de que Jesus não tinha esse trato especial não apenas com sua mãe. Olha o que diz Lucas capítulo 8, versos 1 a 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Essas mulheres que a Bíblia descreve como acompanhando Jesus e auxiliando em seu ministério, haviam sido libertas por Jesus dos espíritos malignos, haviam sido curadas de suas enfermidades. Ou seja, Cristo não fez acepção de sexo. Cristo tratou bem homens e mulheres com igualdade, como devem ser tratados. Numa sociedade que deixava a mulher relegada a um plano bem inferior, que não ligava para as mulheres, Jesus tratou as mulheres com muito respeito, com muita dignidade. Ele as tratou de maneira tão maravilhosa que elas passaram a seguir, usaram seus recursos para abençoar o ministério de Cristo. Aonde quer que ele fosse, em todas as cidades, pregando e ensinando, lá estavam essas mulheres para apoiar o ministério de Jesus. Que extraordinário. Mas eu queria meditar com você ainda num outro exemplo. Esse que aparece agora em João, capítulo 4. É o episódio da mulher samaritana. Os discípulos chegam a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E Jesus está ali assentado junto à fonte, solitário, enquanto os discípulos foram à cidade de Sicar comprar alimento. De repente chega uma mulher samaritana para tirar água. Ela tira a água, enche o seu cântaro e quando já estava indo embora, Jesus quebra o silêncio e faz um pedido. Mulher, dá-me de beber. Se Jesus oferecesse ajuda para tirar a água, certamente ela rejeitaria. Então Jesus, para começar um diálogo, ele pede um favor. Jesus diz para a mulher, dá-me de beber. No Oriente, a água era conhecida como o dom de Deus e não podia ser negado a ninguém. Mas essa mulher, traumatizada pelas rejeições que sofreram na vida, coberta de preconceito que a sociedade imprimia, ela diz para Jesus, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Nessa fala, ela menciona os seus 2 problemas. Ela era mulher e ainda samaritana, uma raça completamente odiada pelos judeus. E nos dias de Cristo, essa briga entre judeus e samaritanos já durava 4 séculos. Como sendo tu judeu? Você não sabe que eu sou uma mulher e não é comum que os homens falem com mulheres? Você também não está vendo que eu sou samaritana pelas roupas claras que eu estou usando? Eu penso que foi assim. Enquanto vocês, judeus, usam as roupas escuras, por que você está falando comigo? Então Jesus responde, mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você soubesse quem é que está falando com você.
Interessante que nesse episódio de João capítulo 4, Jesus rompeu barreiras culturais, étnicas, religiosas, para falar ao coração dessa mulher. Jesus não estava preocupado se era uma mulher, se era samaritana, se odiava os judeus, não. O amor de Cristo transcende todas as barreiras. E Jesus, quebrando preconceitos e barreiras culturais, religiosas, étnicas, ele estabelece um diálogo com essa mulher no desejo de trazer salvação para ela. Se você conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Se você beber da água desse poço, você voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. De que água Jesus falava? Da água da vida, que é Ele próprio. E quando alguém bebe desta água, ele se torna uma fonte para alimentar outras pessoas. É isso que acontece. E foi exatamente isso que aconteceu na experiência dessa mulher. Quando ela finalmente se abriu para Jesus, quando ela finalmente aceitou Ele como Messias, quando ela finalmente entendeu que Ele era o Salvador, ela foi à cidade e anunciou para todos os moradores daquela cidade: vinde comigo e vede um homem que me tem dito tudo quanto tenho feito. Não será porventura Ele o Cristo que nós aguardamos? Ela provou da água. Ela mesma provou dessa água. E agora ela se tornou uma fonte a jorrar para a vida. Estava disposta a anunciar para todas as pessoas quem era Jesus, e multidões vieram para ouvir de Jesus. Os discípulos chegaram, Jesus estava ali só agora, a mulher tinha ido para a cidade, chamar os amigos, chamar as pessoas, eles ofereceram um alimento, Jesus não quis, e eles se perguntaram: será que enquanto nós saímos alguém trouxe comida para ele? E Jesus respondeu: não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava saciado pela decisão daquela mulher em segui-lo. E daqui a pouco ela chega com a multidão de samaritanos, Jesus prega para eles, fica ali mais alguns dias, e ali começa um grande movimento da igreja cristã em Samaria. Você percebe em todos esses momentos do Evangelho como Jesus tratou as mulheres, como Ele lidou com cada uma delas. Olha, por exemplo, o exemplo de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Ele amava essa família, amava esses irmãos, e quando Lázaro morreu, diante do pedido das irmãs, Jesus foi até Betânia para ressuscitá-lo. Jesus estava preocupado com essas irmãs. Jesus ressuscitou o irmão e devolveu para elas, porque Jesus tratava as mulheres com dignidade, com amor, preocupava com suas necessidades. E a boa notícia, minha amiga, é que esse Cristo não mudou. E Ele hoje considera você a pessoa mais especial desse universo. Os olhos de Deus repousam sobre você. Ele tem amor por você. Ele se condói. Ele chora quando você chora. Ele vê as lágrimas, até aquelas que rolam no coração. E Ele pode compreender perfeitamente o que você está passando. Não importa o que você está vivendo nesse exato momento. Ele convida você para lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele quer cuidar de você. Talvez o fardo está grande demais na tua casa. Talvez são os problemas com o teu esposo. Talvez são os problemas na educação dos filhos. Talvez é aquela filha que você não consegue mais se conectar a ela. Talvez é com sua mãe o problema. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Jesus ama as mulheres. Jesus trata cada uma como uma filha especial dele. E Ele vai atender todas as suas necessidades, assim como atendeu as necessidades da sua mãe e dessas outras mulheres com quem Ele se relacionou. A sociedade dos dias de Cristo não valorizava a mulher, mas Cristo valorizava. A sociedade dos dias atuais pode também ter preconceitos. Pode ser que a mulher teve alguma conquista
no século XXI, mas ainda assim há muito preconceito, há muito feminicídio, há muito ódio. Mas Jesus se importa e ama todas as mulheres. E hoje, os olhos dele repousam sobre você. E ele quer ajudar e te abençoar também. Que tal conhecer mais desse Jesus? Que tal permitir que ele entre na sua vida e faça todos os milagres que você precisa? Isso pode acontecer, se você permitir. Sim, minha querida amiga, essa é a graça de Jesus que alcança o seu coração nesse dia. Jesus ama e se importa com você, como se você fosse a única filha dele nessa terra. Todo o interesse do céu é por você hoje. E eu espero que você entenda isso e que você abra o seu coração e entre num relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus declarou que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele quer salvar você. Ele quer te abençoar, quer te ajudar em todas as suas jornadas, em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades. E hoje, de forma especial, eu queria orar por você. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina de que Jesus ama a todos nós, ama em especial a todas as mulheres. Jesus sempre tratou-as com dignidade, com zelo, e hoje deseja operar em nossa vida o milagre da salvação. Por isso que o nosso coração se abra mais uma vez e que nós sejamos preparados para Te servir e Te amar até que o Senhor volte para nos buscar. Oramos em nome de Jesus. Amém.